Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e a gente vai fazer aqui a criação de cenário, o que a gente pode encontrar de interessante nessa sexta-feira. Peço quem não é inscrito no canal ainda, quem vem aqui acompanha os vídeos, acompanha nosso canal, se inscreve, dá aquela força pra gente que ajuda bastante. Compartilha com os amigos o vídeo se puder ajudar alguém, já que vocês vêm aqui ver o vídeo que ajuda bastante. Seus amigos podem ser ajudados também. Se a gente deixou alguma informação passar aqui, comenta, que ajuda demais a gente. Teve agora o final, né, das oitavas da Copa do Brasil. O Palmeiras em casa foi eliminado para o São Paulo. Mais uma eliminação em casa, né, do Palmeiras pelo São Paulo. E o Botafogo, mais uma vez, perdeu para o América Mineiro, dessa vez de 2-0. O Botafogo que saiu de uma maneira vexatória da Copa do Brasil, né? Perdeu duas vezes para o América Mineiro. 3-0 em Minas e 2-0 no Rio. E teve na Série B o Operário Sport, jogo bem fraco, né? 0-0. Mas vamos lá, vamos comentar nessa sexta-feira. Avisando a vocês que eu me prometi nessa temporada fazer um pouco mais de campeonatos. Tem muita galera lá que pede para dar mais umas olhadas no submundo, né? Nos campeonatos internacionais, campeonatos europeus que não são de um nível assim top, né? Não é Itália, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha. Vou dar uma olhada mais na Suíça, me prometi, falei pra galera, e vou dar uma olhada mais na Dinamarca, Noruega e Suécia. Noruega e Suécia a gente já tá fazendo, né? Que os campeonatos grandes não começaram ainda. A Dinamarca começa nessa sexta-feira e a Suíça começa no sábado, se eu não me engano. Mas vamos comentar aqui da Bundesliga 2, a nossa queridinha está de volta nos campeonatos que eu mais gosto de fazer aos sábados e domingos de manhã. Eu adoro trabalhar no mercado de gols e descobrir nesse campeonato, pelo regulamento também, né? O regulamento da Bundesliga 2 é igual o da segunda divisão do campeonato holandês, tá? Que eu vou tentar também fazer o campeonato holandês. O que fica difícil é porque a maioria dos jogos na Holanda são da segunda divisão, né? São sexta-feira e todos no mesmo horário. Então isso impossibilita um pouco a ver todos os jogos ao vivo. Mas o regulamento da Alemanha, da Bundesliga 2, que é o mesmo da segunda divisão da Holanda, obviamente o primeiro critério é o saldo de pontos, né? Quem tiver mais pontos é campeão. Mas o segundo critério, que normalmente é vitória, confronto direto, alguma coisa assim, saldo de gols, não é esse critério. O segundo critério é gols pro. Então, o que eu comento sempre com a galera, que é muito interessante vocês verem alavancar, vocês verem saindo gol sempre no final do jogo da Bundesliga 2. Porque é mais interessante para um time que está perdendo, perder um jogo de 7-1, por exemplo, do que de 1-0, né? É mais importante ele fazer um gol do que não fazer nenhum. Então o jogo tende a ser sempre aberto, sempre os times buscando alguma recuperação, buscando um golzinho, né? Diminuir a vantagem. 3-0, que é um jogo perdido, pode ser um 3-1 que seja muito melhor do que aquele 3-0 maroto, tá bom? Então vamos lá, 3h30 começa a Bundesliga 2, nessa sexta-feira só tem um jogo. Kaiserslautern, que veio da terceira divisão, passou em terceiro e eliminou o Dresden, se eu não me engano. Se eu não me engano foi o Dresden. Ih, Radar, não vai ter nada aqui? Não vai ter nada aqui da classificação da Alemanha? Então vamos lá, deixa eu tentar lembrar. Quem desceu? Desceu o Furt e desceu o Arminia Bielefeld, se eu não me engano. Né? Acho que foi isso. Vamos jogar aqui pro SofaScore. Mas acho que foi isso. Desceu o Furt em último e desceu o Arminia Bielefeld. Subiu Schalke 04 e subiu o Werder Bremen. Os dois subiram com uma certa facilidade. Facilidade não, mas subiram bem. O Hamburgo estava na porta para subir, não subiu. Ficou para o Hertha. Não, ficou para o Hertha Berlim. Venceu o Hertha em casa, fora de casa, 1-0 e perdeu 2-0. Eu tenho uma brincadeira com a galera lá do grupo, né? Que todo ano, o Hamburgo já tá para subir, para voltar para a primeira, já tem um tempo. Todo ano ele bate na trave.
seja perder o último jogo para subir direto para o último colocado, ou para um time que já não tem tanta importância. Dessa vez ele saiu atrás, mas virou, aqui ó, só para a memória não estar falha, aqui ó, ele saiu perdendo para o Hansa Rostock de 2-0 e virou para 3-2, não, quase. Saiu perdendo de 1-0, fez o 3-1 e tomou o 3-2. O gol que deu a vaga entre os 3 primeiros, né? Ficou em terceiro para pegar o Hertha Berlim e bateu mais na trave ainda, né? Que ele conseguiu vencer o Hertha fora de casa, tomou o gol no comecinho do jogo, aqui, e tomou o 2-0 depois e ficou fora, né? Segue na segunda divisão. Subiu da terceira o Kaiserslautern, o Magdeburg e o Braunschweig. Caiu o Dresden, Dresden, Ingolstadt e Aue. Ingolstadt e Aue caíram direto, o Dresden jogou a relegation contra o Kaiserslautern subiu. Então vamos lá, mudar aqui, usar aqui um pouquinho o soft score. Aqui não vai dar muito para ver, mas a gente tem de importante aqui, quem eu acho um dos times candidatos a subir, né? Tem que ver como é que vai ser o Fürth dessa temporada. O Greuther Fürth, que na temporada retrasada subiu, né? Fez uma bela campanha. Ele, Kiel e outro que subiu, Bochum. Bochum continuou na primeira divisão, fez uma boa campanha. O Bochum na primeira divisão, que passou aqui em primeiro. Esse time aqui que não dá para vocês verem. Tentei jogar aqui pro lado, mas não vai dar. O Fürth passou em segundo, o Kiel passou em terceiro. Nessa temporada a gente tem que ver como é que vem o Fürth, como é que vai estar o Kiel que fez a temporada da Bundesliga 2 bem fraca, namorou muito com a zona de rebaixamento, mas conseguiu fazer uma competição ali, né, uma campanha de meio da tabela. A gente tem o Arminia, que na vez que o Arminia subiu para a primeira divisão, subiu com uma consistência muito grande, né? É óbvio que o nível de diferença da primeira divisão para a segunda divisão é muito grande. Eu comentei que pelo estilo do Fürth de jogar a segunda divisão não cairia bem na primeira, né? Essa trocação com marcação, pressão, recomposição falha na primeira divisão não é assim. O Bochum jogou muito mais equilibrado a primeira divisão e se manteve. Tem que ver se o Arminia Bielefeld vem muito forte para essa temporada. A gente obviamente vai ter de novo o Hamburgo como um dos fortes candidatos e dessa vez, ou mais uma vez, sem um time assim tão poderoso na primeira divisão, né? Se for pegar aqui nome, a gente tem o Hannover, que já estava na primeira divisão há algum tempo, mas não fez uma boa Bundesliga 2 na temporada passada. De maior nome aqui, tirando o Hamburgo, é o Kaiserslautern, que veio da terceira divisão. Então a gente tem o Heidenheim, que fez uma boa campanha. A gente tem o São Paulo, que fez uma boa campanha, chegou a liderar a competição. Nas últimas rodadas perdeu força. A gente tem um Hamburgo muito forte. A gente tem um Kiel que namorou, né, com essa promoção para a Bundesliga na temporada retrasada e não conseguiu. Tá? Para a primeira rodada, obviamente, não tem muito o que abordar aqui. Tem que ver como é que vem o Kaiserslautern. Você vai ver um time com a força de sua torcida, com a força da camisa. É um dos times mais importantes da Alemanha. Tem que ver como é que vem o Hannover. O Hannover, que estava no começo da temporada, fez uma boa campanha e depois veio caindo consideravelmente e ficou bem no meio da tabela ali. Como eu venho trabalhar sempre a Bundesliga 2, eu vou ficar de olho no mercado de gols, mas muito provavelmente eu não faça nada nesse jogo, só se tiver um jogo muito franco, muito aberto, mas as primeiras rodadas eu venho mais para observar as equipes, tá bom? Série B, 19 horas, Criciúma e Ponte Preta, odd 2 para o Criciúma, vamos ver a classificação. Criciúma em casa, ele tende a ser muito forte. Ele é o 8º mandante, tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Criciúma, que sempre é um time que começa muito bem nos primeiros tempos, eu sempre falo isso, seja jogando fora de casa ou dentro de casa. O Criciúma é um time que tenta impor seu ritmo no começo do jogo. E fora de casa a Ponte é a 11ª, tem 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No geral, o Criciúma é o 7º e a Ponte é 16ª. Últimos jogos do Criciúma em casa, tirando a derrota para o Vasco.
tinha sido 1-0 para o Vila Nova, perdeu para o Brusque e venceu o Sampaio Corrêa de 3-1. A Ponte fora de casa vem de uma bela vitória contra o CSA, empatou com o Vila Nova 1-1, perdeu para o Cruzeiro 2-0 e venceu o Ituano 2-1. Então a Ponte Preta vem fazendo boa campanha fora de casa, pelo menos nos últimos jogos. Perder para o Cruzeiro é super normal, né? Empatar com o Vila também, o Vila é um time chatinho quando joga no Oba. Venceu o CSA, foi uma boa vitória. A Ponte teve um jogador expulso, né? Ainda o CSA não conseguiu criar nenhuma jogada. E bateu o Ituano 2-1 em São Paulo. Criciúma concedeu gol nas últimas 8 partidas. E a Ponte não ganha há 8 partidas? A Ponte não ganha? Errado, né? Venceu aqui o CSA. Aqui não contou, mas já venceu o Ituano também. Que tá errado. Opa. Aqui tá errado. Não ganhou em 8, está errado. Eu venho aqui a princípio para tentar trabalhar uma correção de preço do Criciúma, mas acho que pode ser complicado por conta disso que eu tô falando. O Criciúma é uma equipe que dentro de casa tenta impor o ritmo. Eu lembro do Criciúma abrindo o placar quando joga dentro de casa, uma equipe que vai bastante para cima. Esse mercado pode se assustar e pode não ter uma correção do Criciúma tão grande assim. Mas se a Ponte conseguir neutralizar as subidas dos laterais, conseguir recuperar a segunda bola, pode ser que essa correção tenha um pouco de fundamento. Eu vou ficar de olho também no mercado de gols, né? Acredito que não seja aqui, ó, 2,70 por mais gols, né? Mais 2,5. Acredito que o mercado do HT já vai estar com um bom valor, por se tratar de duas equipes ali um pouco de meio da tabela, né? Pegar o Criciúma, em 17 jogos fez 18 gols, a Ponte em 17 fez 10. Então não são times que fazem muito gols assim. Então o mercado pode estar com uma odd bem mais alta do que um jogo pode aparentar. Então vem também ficar de olho nisso. Vila Nova e CSA, 21h30. O Vila é o último, o CSA é 19º. Em casa o Vila tem uma vitória em 9 jogos. Fora de casa, o CSA não venceu ainda. Jogo bem complicado, né? Ó, o mercado de gols já paga 3,10. Odd altíssima para o mercado de gols. O Vila tinha uma odd parecida também com a Ponte Preta, que não deu mais gols, mas foi 1-1 bem rápido. Esse jogo aqui, ó, foi 1-1 bem rápido. Os gols saíram de rajada no começo do primeiro tempo. Ela vem de empate por Bahia 1. Estava vencendo o Bahia até o finalzinho. O Bahia empatou. Perdeu para o Cruzeiro 2-0, empatou com a Ponte 1 e perdeu para o Criciúma 1-0. Dentro de casa, 1, 2, 3 empates, uma derrota para o Brusque, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, 5 empates e uma derrota. Todos deram menos gols. Complicado, hein? CSA fora de casa, também só uma contra o Tombense que deu mais gols. Londrina 0-0, perdeu para o Sampaio 2-0, empatou com o Guarani 0-0, perdeu para o Tombense 2-1, empatou com o CRB 0-0 e com o Náutico 1-1. Cadê? Resultado 2,20, favoritismo interessante para o Vila Nova, né? Concordo não. Vou ficar de olho nesse Leão Vila Nova aqui, nessa correção de preço. Mesmo o time do CSA sendo fraco fora de casa, o Vila Nova em casa não tem bom aproveitamento assim, né? Até joga bem o Vila, tá? Os jogos do Vila dentro de casa não são ruins não, mas os resultados não acontecem. Parece um pouco América Mineiro no Brasileirão, né? América Mineiro costuma jogar mal e vencer, costuma jogar bem e não vencer. O Vila tem um pouco nisso, tá bom? Fechamos a Série B. A Dinamarca começa também amanhã. 2 horas tem o jogo do Midtjylland. Eu não sei como é que tá a equipe do Midtjylland ainda. Não sei se o Brumado continua, o Júnior Brumado, e se o Evander, os 2 brasileiros que foram importantíssimos na campanha do Midtjylland na temporada passada. Se eles estiverem em campo, né? O Rangers também, né, que a gente fez a conference deles, eu comentei que era um time bem ofensivo, né? Era um time que a maioria dos jogos davam mais marcas, davam mais gols. Aqui, ó, 3-2 para o Midtjylland, 2-0 para o Copenhagen, perdeu, 2-2 para o Aalborg, aí perdeu para o Silkeborg 1-0, 2-1, 1-0. Tem algumas aqui de mais gols e alguns aqui de ambas marcam. Entre eles, ó, 1, 2, 3, últimos 3 jogos deram ambas marcam e os 3 jogos deram mais gols. Então vai ficar de olho nesse primeiro jogo aqui.
eu venho para tentar ver se dá para pegar um back ao Midtjylland e ficar de olho também no mercado de gols. Beleza? Vamos começar os campeonatos europeus, não tem muito o que falar, porque é ver mesmo o começo de campeonato, como é que as equipes estão, técnico, jogadores principais, a competição, como é que vai ali ao longo, né? Muito provavelmente eu vou ter bem mais base para falar ali a partir da segunda, terceira rodada. Amanhã, no sábado, no sábado a Bundesliga 2 já vai ter bastante jogo, no domingo também. E a gente fechando a primeira rodada, eu venho aqui trazer para vocês, nos próximos jogos do radar que eu havia comentado da Bundesliga 2, do Campeonato da Dinamarca, do Campeonato da Suíça, um embasamento maior, como é que foram as primeiras rodadas, o que eu achei de interessante, tá? Pra gente aprofundar. Obviamente eu vou fazer todos os jogos, vou tentar ver todos os jogos, mas realmente da entrada aqui não é o que eu costumo fazer, dar uma entrada no escuro. Eu faço mesmo quando eu conheço as equipes e se tiver oportunidade, né? Hoje, por exemplo, no jogo do Operário do Sport, eu não tive nenhuma oportunidade para trabalhar nada. Foi um jogo 0-0. Então, é isso. Beleza? Valeu, abraço!